Deixa eu chamar a nossa próxima participação e última, né, que é a Rede Nossa São Paulo, também participa sempre com a gente aqui. Igor Pantoja já está conectado. Oi, Igor, tudo bom? Como você está? Feliz começo de ano, apesar de já ser meio de fevereiro. Oi, Thalita. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente aí na TVT. É uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, começando no meio de fevereiro, mas começando o ano aí. E Sim. É isso. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Obrigada, Igor. Vamos começar falando, então, sobre discussões importantes que devem acontecer esse ano, ali na Câmara, em São Paulo. Conta um pouquinho para a gente quais são as expectativas. É isso. Falando de começo de ano, né, eu queria trazer a importância, né, desse início do ano legislativo aqui em São Paulo, mas que também acontece em nível estadual e em nível federal, né, a Câmara de Deputados, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, voltando do recesso de fim de ano, e a gente tem, enfim, esse momento em que são trazidas aí as prioridades, né, do Executivo para essas casas legislativas, algumas reações, alguns comentários bastante importantes, né, falando inicialmente de São Paulo, mas dialogando com o contexto estadual, com o contexto nacional. Aqui em São Paulo a gente teve uma reunião, né, não foi uma sessão plenária da qual o prefeito participou, mas foi uma reunião que o prefeito fez com vereadores na Câmara Municipal, o prefeito Ricardo Nunes, que foi vereador, né, aqui na Câmara Municipal, agora participou de uma reunião fechadas com os vereadores. Então, não é exatamente o que a gente esperava, né, de que fosse um início aí de uma relação nesse ano, né, entre executivo e legislativo, pautada pela transparência, pautada pelo diálogo mais amplo com a sociedade até, já que a Câmara é o espaço, é a famosa Casa do Povo, né, onde estão ali os representantes diretamente da população. Então essa reunião a portas fechadas chamou muito a atenção, não só da gente, mas de muita gente da Câmara Municipal também, as assessorias dos mandatos não puderam participar, e nessa reunião foi apresentada a pauta que o Executivo pretende trazer para o Legislativo nesse ano de 2022. Uma pauta bastante importante, né, principalmente do ponto de vista de impacto sobre a cidade. Então, os projetos urbanísticos são aqueles que vão ser priorizados pelo Executivo, pela Prefeitura. A gente já teve algumas conversas aqui nesse espaço sobre esses temas. Então, plano diretor estratégico, né, a revisão do plano diretor é o carro-chefe dessas pautas, porque é a legislação mais importante da cidade do ponto de vista de desenvolvimento urbano, mas, complementarmente ao plano diretor, tem uma série de outros projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Alguns deles tiveram que voltar para a Câmara porque a Justiça determinou, né? Então, por exemplo, operações urbanas consorciadas que foram barradas pela Justiça porque não tiveram o número de audiências públicas necessários para que isso fosse bem discutido, né? Então, nessa reunião aí com vereadores, até conversando com alguns desses participantes, né, a gente recebeu relatos de que a própria prefeitura anda um pouco descontente, vamos dizer assim, com a ação do público por ter barrado essas operações urbanas e esses projetos de intervenção urbana, os chamados PIUs. Sim. Esses projetos são importantes porque eles mexem com grandes áreas da cidade, grandes perímetros de atuação. Então, é o centro expandido, a Operação Urbana Centro, a região do Tamanduateí, né, a Operação Urbana Consorciada do Tamanduateí, que implica em vários bairros, desde ali do Cambuci, Moca, até Vila Prudente, divisa com São Caetano. A Operação Urbana Leopoldina, o projeto de intervenção urbana da Jurubatuba, lá em Santo Amaro. Então, são grandes áreas da cidade que vão ser não diretamente revalorizadas, mas vai passar por grandes mudanças do uso do solo. E isso, obviamente, atrai muitos interesses do capital imobiliário. Então, tem uma preocupação bastante grande também de que nesse ano, né, uma parte daquilo que foi feito ano passado, que foi do Executivo apresentando os projetos e o Legislativo simplesmente aprovando em massa, de que isso possa se repetir esse ano.
Isso é um grande temor, ainda que tenha avaliações de que grande parte da pauta mais controversa, vamos dizer assim, foi aprovada ano passado, e esse ano, talvez, até por conta das eleições, a prefeitura traga ações de caráter menos questionáveis, né, publicamente, como foi, por exemplo, o aumento de impostos, o aumento da carga tributária sobre os aposentados do funcionalismo público. Então, a ideia é de que esses planos, essas questões urbanísticas, sejam o carro-chefe da atuação da prefeitura esse ano junto ao legislativo, principalmente a partir do argumento da retomada do desenvolvimento econômico, né? Então, a gente tem um plano municipal de desenvolvimento econômico sendo lançado também nas próximas semanas, e tudo isso se conjuga para uma visão de que esses planos são importantes para a retomada do desenvolvimento econômico em São Paulo, mas também é importante, né, olhando aqui do ponto de vista de sociedade civil, que essa discussão seja feita coletivamente, com transparência, com participação social, né, dialogando com os vários setores envolvidos, e não só dando voz ao capital imobiliário, aos promotores imobiliários, né, que tradicionalmente é quem é mais ouvido nessa discussão. Então, eu acho que não é uma notícia tão boa que a gente tenha começado o ano com uma reunião de portas fechadas, né? A gente sabe que a gestão municipal não está sendo bem avaliada, a gente lançou uma pesquisa recente sobre isso, esteve presente no evento, falou que gostaria de melhorar essa comunicação com a população, mas essa reunião, infelizmente, surpreendeu a gente negativamente, porque existem, inclusive, projetos de lei na Câmara, um projeto do vereador Eduardo Suplicy até, que propõe ali que o prefeito seja, uma vez ao ano, né, convidado à Câmara e que ele ocupe aquele espaço para anunciar o seu projeto de governo para aquele ano, as suas prioridades, para que ele traga uma análise da cidade, né, um estado da arte na cidade para cada ano, e que eventuais alterações até no programa de metas, né, sejam apresentadas nessa data. Esse projeto nunca foi apreciado, nunca foi votado na Câmara. Então, acho que fica evidente aí na necessidade da gente ter uma relação mais transparente, mais bem acordada entre o Executivo e o Legislativo, para que não fique a reuniões de portas fechadas e com negociações, às vezes, pouco transparentes, para dizer o mínimo, né?